Olá, tudo bem? Meu nome é Mauro, eu sou professor de filosofia. E agora então, eu vou estar passando para vocês a nossa atividade número 10, a videoaula 2, parte 1, onde nós vamos estar falando sobre a noção de ética em Aristóteles. Então, antes mesmo de nós entrarmos no nosso tema da nossa videoaula, eu vou passar para vocês então um pouco da biografia de Aristóteles, né? Vamos falar um pouco então sobre esse filósofo, né? Aristóteles então nasceu em Estagira, na Trácia, uma região histórica do sudoeste da Europa, antiga região macedônia, no ano de 384 a.C., e morreu em Calcis, na Grécia, no ano 322 a.C. Com cerca de 16 para 17 anos, então, ele inicia sua jornada filosófica, partindo para a cidade de Atenas, né, maior centro intelectual e artístico da Grécia Antiga, como muitos jovens de sua época faziam, né, para lá então prosseguir os seus estudos. Lá na Grécia, nesse período, então, existia duas instituições que disputavam, né, a preferência desses jovens, a saber, a escola de Sócrates, que visava então preparar o aluno para a vida política, e também a escola de Platão e sua academia, com preferência então pela ciência, a episteme, como fundamento da realidade. Aristóteles então se decidiu pela academia platônica e nela permaneceu lá por 20 anos. Logo após então a morte do seu mestre Platão, Aristóteles, mais tarde, no ano 335 a.C., ele funda então sua própria escola em Atenas, em uma área então de exercício público dedicada ao deus Apolo, o Liqueus, né? Daí então se originou o nome da sua escola, né? O Liceu. Então os filiados da escola de Aristóteles, né? Mais tarde então foram chamados de peripatéticos, né? O fundador então dessa escola peripatética do Liceu, além de ter sido aluno de Platão, ele foi também professor de Alexandre o Grande, conhecido também como Alexandre Magno, rei da Macedônia. E muitos então dos seus escritos, né, abrangem diversos assuntos, muitos variados, né, como botânica, a biologia, a lógica, a música, a matemática, a astrologia, medicina, cosmologia, física, a filosofia, tema principal da história, né, da filosofia, tratado por Aristóteles, metafísica, psicologia, os temas da ética, que envolve também a filosofia. Estudou também teologia, retórica, história da política, história do governo e da teoria política, também retórica e também as artes, né? Então, muitos campos de estudos de ciências que Aristóteles desenvolveu estudos em todas essas áreas. Todos os aspectos, então, da filosofia de Aristóteles continuam sendo objetos de estudos acadêmicos. Embora, então, Aristóteles tenha escrito muitos tratados e diálogos formatados para publicação, apenas cerca de um terço, então, dos seus tratados, dos seus produtos, da sua produção original, sobreviveu. Então, e nenhuma dessas, então, foi destinada à publicação. Aristóteles, então, foi retratado por grandes artistas também, como o pintor italiano Rafael Sanzio, também o pintor holandês Rembrandt, que retrataram a imagem de Aristóteles, também as primeiras teorias científicas modernas, incluindo a circulação do sangue, por William Harvey, né? E também a cinemática de Galileu Galilei, foram desenvolvidas então em reação às obras de Aristóteles, né? No século então XIX, George Boole, né, deu à lógica de Aristóteles uma base matemática como um sistema de lógica, de álgebra, né? E também no século XX, Martin Heidegger, né, criou uma nova interpretação da filosofia política de Aristóteles. Então, o pensamento ético de Aristóteles também foi abordado por vários autores contemporâneos,
e tem em suas teorias, né, amplamente estudadas nos meios acadêmicos. Então, uma vasta obra, uma vasta trajetória, um vasto legado que Aristóteles nos deixou, e hoje estamos nós aqui, né, discutindo, refletindo sobre os conceitos, né, essa noção de ética em Aristóteles, né, que conceitos nos trazem a sua ética. Então, vamos falar um pouco sobre o campo de estudo da nossa disciplina, que vamos estar abordando a noção de ética em Aristóteles. Vamos falar um pouco sobre a ética, então, aristotélica. Alguns, então, veem Aristóteles como o fundador da ética, o que se justifica desde que consideremos que a ética, né, como uma disciplina específica e distinta do corpo da ciência. Em suas aulas, então, Aristóteles fez uma análise do agir humano, que marcou decisivamente o modo de pensar ocidental. Então, o agir humano, a forma do humano agir, e dentro desse contexto, Aristóteles, então, fundamenta a sua ética, né, a sua filosofia, através dessa análise, né. O filósofo, então, ensinava que todo conhecimento, todo trabalho visam algum bem. O bem, então, segundo Aristóteles, é a finalidade de toda ação. A busca do bem é o que difere a ação humana de todos os outros animais. Então, que Aristóteles fala que essa busca do bem é o que difere, essa intencionalidade em buscar o bem, buscar o que é bom, faz parte da razão humana e é uma característica humana que o difere dos outros animais. Para Aristóteles, então, o objetivo de estudarmos ética é de melhorar nossas vidas, né? E, portanto, sua preocupação principal é a natureza do bem-estar humano. Aristóteles segue Sócrates e Platão ao dispor as virtudes no centro de uma vida bem vivida. Como Platão, o seu mestre, ele considera as virtudes éticas como justiça, coragem, temperança e etc., como habilidades complexas, né, racionais, emocionais e sociais, mas rejeita a ideia de Platão de que a formação em ciências e metafísica é um pré-requisito necessário para o entendimento completo do bem. Então, nesse sentido, ele discorda do seu mestre, nesse sentido, a metafísica e as ciências como pré-requisito, né? Então, Aristóteles difere um pouco de Platão nesse sentido. Segundo ele, então, o que precisamos, a fim de viver bem, é uma, então, apreciação adequada, de maneira, então, que os bens, tais como a amizade, o prazer, a virtude, a honra, a riqueza, que se encaixam como um todo. Então, essas questões a quais o homem busca e sempre buscou ao longo do tempo, elas têm que se encaixar, né, com a finalidade, então, de um todo, e não isoladamente. Então, vamos ver isso no decorrer, então, do nosso raciocínio. Para aplicar, então, esse entendimento geral para os casos particulares, devemos adquirir, então, através da educação adequada e hábitos, a capacidade de ver em cada ocasião qual curso de ação e mais bem fundamentado. Portanto, diz Aristóteles, né, a sabedoria prática, como ela concebe, né, não pode ser adquirida apenas ao empreender regras gerais, mas também, né, deve ser adquirida através da prática. Então, elas estão associadas. A ação, ela não pode ser uma ação fundamentada num conceito. Ela tem que estar associada a uma prática efetiva. Então, essas habilidades deliberativas, diz ele, emocionais, sociais e que nos permite colocar a nossa compreensão geral de bem-estar em prática em formas de que são adequadas, então, para cada ocasião. Aristóteles, então, propõe que a vida contemplativa, a vida intelectual, ela traria uma felicidade maior e mais constante ao ser humano, quando comparada, então, à vida política, que procura, então, a honra
e a vida baseada nos prazeres sensoriais. Bom, então como objetivo geral, né, dessa noção de ética de Aristóteles, eu proponho então a reflexão e a discussão sobre o pensamento aristotélico sobre a ética. E dentro de alguns objetivos específicos, eu proponho então nós entendermos o pensamento aristotélico sobre o comportamento humano e sociedade, fazer também uma relação com relação ao pensamento ético de Aristóteles, como o conceito de felicidade e as virtudes, e também relacionar a ética aristotélica com o comportamento moral do homem contemporâneo. Nesse sentido, então, alguns objetivos que nós procuramos traçar para nós elencarmos essa nossa reflexão. Então, vamos passar para o texto 2, que é o texto atividade 9, né, do nosso curso. A atividade anterior a essa, então, foi a proposta de leitura do texto Ética Nicômaco de Aristóteles. Aqui eu extraí no livro 1, então, uma parte do capítulo 1, o 2 e o 3. Eu vou fazer leitura para nós entrarmos nesse raciocínio e a partir, então, da videoaula 2, parte 2, vamos estar concluindo esse raciocínio e fazendo o fechamento sobre o entendimento desse texto, Ética Nicômaco, relacionando, então, com essa noção de ética. Livro 1, então, capítulo 1, eu cito aqui. Admite-se, então, geralmente, que toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda escolha, tem em mira um bem qualquer. E por isso foi dito, com muito acerto, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Mas observa-se entre os fins de uma certa diferença. Alguns são atividades, outros são produtos distintos das atividades que os produzem. Onde existem fins distintos das ações, são eles, por natureza, mais excelentes que estas. Ora, como são muitas as ações, artes e ciências, muitos são também os seus fins. O fim da arte médica é a saúde, o da construção naval é um navio, o da estratégia é a da vitória, e o da economia a riqueza. Mas quando tais artes, né, se subordinam a uma única faculdade, diz Aristóteles, assim como a selaria e outras artes que se ocupam com os aspectos dos cavalos, se inclui então na arte da equitação, e esta, juntamente com todas as ações militares, da estratégia. Há então, nesse sentido aqui, outras artes que também se incluem em terceiras. Então, a partir de uma, se inclui outras terceiras, baseado, então, nesse primeiro contexto abordado da arte. Em todas elas, então, os fins dessas artes fundamentais devem ser preferidos a todos os fins subordinados. Por estes últimos, então, são procurados o bem dos primeiros. Não faz diferença, então, que os fins das ações sejam as próprias atividades ou algo distinto destas, como ocorre com as ciências que acabamos de mencionar. O artigo ponto 2, aqui agora o capítulo 2 vai dizer assim: se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos, por ele mesmo e tudo mais é desejado o interesse desse fim. E se é verdade que nem toda coisa desejamos com vistas em outra, por que então o processo se repetiria até o infinito, e inútil e vão seria o nosso desejar? Evidentemente, tal fim seria o bem, ou antes o sumo bem. E para fechar aqui, então, no terceiro capítulo aqui, Aristóteles vai dizer, então, retomamos, né, a nossa investigação e procuremos determinar, à luz desse fato, de que todo conhecimento e todo trabalho visa algum bem, quais afirmamos ser objetos da ciência política, a qual é o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação. Verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser este fim a felicidade, e identificam o bem viver e o bem agir como ser feliz. Então,
Essa é uma parte então do texto Ética a Nicomo, foi proposto então como uma leitura reflexiva para nós debatermos então essa primeira videoaula 1, videoaula 2, parte 1. Então, a partir desse contexto, dessa problemática aqui, nós vamos estar então na próxima aula tratando um pouco mais sobre atividade humana para Aristóteles aqui, as quais aspiram a algum bem, né? Dentre os quais Aristóteles se refere ser o bem maior à felicidade. E ele diz que para ele a felicidade não consiste nos prazeres, né? Ou seja, na riqueza ou os prazeres sensoriais, considerando então que o pensar então é a característica do homem que conclui a felicidade nessa atividade da alma, no sentido do uso da razão. Mas isso aí nós vamos estar vendo então agora na videoaula 2, parte 2, e vamos estar trazendo algumas problemáticas para então debatermos este tema e fazermos um fechamento desse tema a qual escolhemos para propor essa nossa videoaula. Sendo assim, agradeço a todos e desejo bons estudos.